Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Carla de Matemática e vamos iniciar a nossa quinta aula, ainda dando continuidade aos conjuntos numéricos que nós vimos na aula passada. Vamos lá começar a aula? Bom, pessoal, os conjuntos numéricos, como a gente pode ver aqui, eles são representados pela letra N maiúscula, que representa o conjunto dos números naturais, a letra Z maiúscula, que representa o conjunto dos números inteiros, então vão ser números positivos e negativos. Conjunto, só um minutinho, conjunto dos números racionais, representado pela letra K, vai ser os números positivos, os negativos, os decimais e os fracionários. E por último, nós temos o conjunto dos reais, que vai englobar todos esses conjuntos anteriores, tá? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, o conjunto numéricos que a gente viu na aula passada, estamos relembrando essa semana, são os seguintes. Primeiro, a gente está vendo aqui o conjunto dos naturais. Conjuntos naturais, a gente observa que começa do zero em diante e que a gente só tem números positivos. Conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai ter o zero, a gente vai ter números positivos e números negativos. Os racionais, que é representado pela letra Q, nós vamos ter, além dos positivos e negativos, vamos ter as frações e vamos ter os números decimais, ou dízimas periódicas, tá? Os números decimais são número, pessoal, por exemplo, 0,2. Então, números decimais, eles são números em que a gente utiliza a vírgula, tá? Exemplo, 0,2, tá? Continuando, nós vamos ter agora o conjunto dos números irracionais. Então, os irracionais são representados por dízimas não periódicas, por exemplo, o número π, e por raízes que não são exatas, tá? Por exemplo, a raiz de 2, se a gente for calcular ela é 1,41 aproximadamente, tá? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, o próximo slide a gente tem aqui o conjunto dos números inteiros, em que a gente vê números negativos e vê números positivos, tá? Então, desse conjunto, nós vamos aprender a tirar quem é o sucessor e quem é o antecessor, tá? Então, ó, a palavra sucessor já está dizendo, né? Ó, sucessor é quem vem depois do número. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3, sucessor dele é quem vem para cá, para a direita, que está caminhando para a direita depois dele. Então, o sucessor dele seria menos 2. E se eu quisesse o antecessor, que é o que vem antes dele, o próximo aqui seria menos 4, tá? Vamos para o outro exemplo. O sucessor agora de mais 3. Então, ele sendo positivo, quem vem depois dele é quem? 4. Quem vem antes dele é quem? 2. Então, ó, o antecessor é o que vem antes
Sucessor é o que vem depois, tá? Representando aqui antes letra A e depois sucessor pela letra D. Então, vamos chamar o que vem sucessor, né? O que vem depois, tá? Por exemplo, aqui, ó, 0. Quem é o sucessor de 0? É 1. Quem é o antecessor dele? Quem é que vem antes dele? Menos 1, tá? Vamos para o próximo slide. Próximo slide, pessoal, já é a nossa atividade proposta. Nossa atividade proposta, ela é bem simples. É em cima do que a gente viu na aula passada e nessa aula, tá? Então, nós temos aqui, ó, dado o conjunto dos números inteiros, nós temos aqui o conjunto dos inteiros, nós temos os números negativos, números positivos e o zero, tá? Então, ele pergunta primeiro, qual é o sucessor de menos 1? Então, pessoal, o que é que a gente vai observar aqui em relação ao menos 1? Vamos grifar o menos 1, tá aqui. Ó, nós já sabemos que sucessor é o que vem depois, então é o lado de cá. E antecessor é o que vem antes. Ou seja, o que está do lado direito dele é o sucessor e o que está do lado esquerdo é o antecessor. Então, vamos marcar aqui melhor, tá? O número menos 1 é esse aqui, tá? Então, quem é que vem depois dele? Ora, a ordem dos negativos é contrária dos positivos, ó. Se a gente fosse olhar, por exemplo, o 3, quem vem antes do 3? O 2. Quem vem depois do 3? O 4, né? Olhando para os positivos. Quando a gente olha para o negativo, tá aqui, menos 1. Quem vem antes dele vem quem? O menos 2. Então, menos 2 ele seria o antecessor, tá? Quem vem depois dele é quem? O 0. Então, aqui a primeira pergunta aqui, ó, qual é o sucessor de menos 1? Seria o número 0, ok? Mais uma observaçãozinha aqui, pessoal. Quando a gente observa esse conjunto no geral, aí ele pergunta aqui, qual é o maior número negativo, tá? E qual é o menor número positivo? Então, em relação a esse conjunto aqui, o que é que a gente vai observar? Ó, nos negativos, a gente tem essa ordem aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, quando a gente observa isso aqui, ó, menos 1, ele vai ser o maior valor entre todos os negativos, tá? Então, quem é o maior valor entre todos os números negativos? Voltando, só um minuto, voltando do menos 1 para cá. Então, do menos 1 para cá, voltando para esse lado aqui, a gente tem os números negativos. Então, voltando de todos os negativos, o menos 1, ele é o maior valor. E se a gente olhar agora para os positivos, que começa a partir do zero em diante, o menor valor vai ser quem? Vai ser o 0, tá? Qual é o sinal do 0, pessoal? O 0, vocês sabem que o 0 ele é um elemento neutro. Então, ele nem tem sinal de mais e ele nem tem sinal de menos, tá? Então, ele é neutro, então ele não vai ter sinal.
Vamos para o próximo slide. Represente dois números inteiros que não sejam naturais. Ora, naturais são números o quê? Naturais são números positivos. Então, se eu quero que seja inteiro e que seja natural, então é só eu usar o sinalzinho de mais. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, mais 2, é um exemplo de um número inteiro que é natural, tá? Aí você bota vírgula e bota mais um número aqui, pense em mais um número, ok? Inteiros que não sejam naturais. Olha, se ele não é natural, ele só pode ser o quê? Só pode ser negativo. Então, se eu colocar agora menos 5, por exemplo, ele é um número inteiro e ele não é natural, porque ele está com sinalzinho de menos. Então, você coloca menos 5 e pensa em mais um, tá bom? Letra C. Inteiros que sejam maiores que 1. Maior do que 1, a gente viu, quando a gente fez a setinha aqui, ó, 1. Depois, maior do que 1 aqui em 2, 3, 4 e assim por diante, de reticências, tá? Então, maior do que 1, você pode pegar do 2 em diante, o exemplo que você quiser, ok? Inteiros que sejam maiores do que 0. Então, maior do que 0 são números o quê? São números positivos. Então, maior do que 0 é a partir do número 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, você escolhe dois números e coloca na letra D. Vamos para o próximo slide. Questão 3. De acordo com a videoaula, escreva em seu caderno os subconjuntos de Z. Ora, os subconjuntos a gente viu na aula passada, pessoal. Qualquer dúvida, vocês voltam para o vídeo da aula 4, certo? Da aula 3, aliás. Então, ó, vou responder um para vocês relembrarem aqui. Então, vocês vão representar o conjunto dos números inteiros não negativos. Se ele não é negativo, ele só pode ser o quê? O Z mais aqui, ó. Então, se ele não é negativo, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser positivo, tá? Então, vocês só vão representar por números positivos. Como não tem esse asterisco aqui, pessoal, quando tem esse sinal de asterisco, significa que não pode ter o zero. Então, como não tem sinal de asterisco, então você pode começar pelo zero. 0,1, 2, 3 reticências. 3 pontinhos, tá? Letra C. Z menos, você já sabe que vai ser os negativos. Não vou fazer aqui não, vocês colocam, tá? Z com asterisco, você já sabe que é sem o zero. Então, vai ser o conjunto Z todinho que a gente viu. O conjunto Z que a gente viu foi o quê? Vamos relembrar. Reticências, 3 pontinhos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, se ele está com asterisco, significa que aqui não vai existir o zero. Quando chegar o conjunto no menos 1, você colocar menos 3, menos 2, menos 1, você não vai colocar o zero, você vai passar já direto para 1, 2, 3 e assim por diante. Tá, pessoal? Vamos para o próximo slide. Quarta e última questão. Marque a alternativa em que os exemplos que representam números inteiros não positivos. Então, ó, que representam números inteiros não positivos. Então, se eles não são positivos, a palavra já está dizendo, ó, se eles não são positivos, se eles não são positivos, eles só podem ser o quê? Negativos. Então, a única alternativa aqui que nós temos números negativos, vocês vão marcar, tá? Bom, pessoal,
concluímos a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Tenham uma boa semana de estudos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.